Baal e Deus são as mesmas divindades? Vem comigo que eu tenho algo muito interessante para compartilhar com você. Queridos, nós estamos hoje, especificamente dia 25 de dezembro, celebrando, a sociedade como um todo celebra o Natal. E comumente é atrelado a essa data como sendo o nascimento de Jesus, certo? Mas historicamente, qualquer pessoa que dá um Google, que pesquisar, vai entender que a data do nascimento de Jesus é incerta. Não tem como se afirmar a data. Existem imagens devido ao recenseamento que aconteceu ali, existem umas certas imagens, mas uma data específica seria impossível, de afirmar. Outro sim, o que se pode afirmar com uma margem menor para erro seria a data da morte de Jesus, pelo fato da celebração da Pessa, ou Páscoa judaica, Pessa é o termo hebraico para isso. E eu comecei o título do vídeo de forma provocativa, sobre Baal e Deus da Bíblia. Por quê? Porque hoje as pessoas confraternizam, comemoram o Natal, atribuindo isso ao nascimento de Jesus. Mas na verdade sabemos que se trata de uma festa totalmente pagã. Essa celebração, a questão do solstício, depois você vai procurar. A questão do Deus Sol, tem todo um paganismo embutido aí por trás, tá bom? E o que é que aconteceu? A cultura secular atribuiu essa data como sendo o nascimento de Jesus. E quando que isso acontece? Ali mais ou menos meados do ano 300 depois de Cristo, com aquela conversão do imperador Constantino, que vai nomear agora o cristianismo como religião oficial de Roma. E, pasme, já tinha todo um panteão, já tinha todo um conjunto de divindades que eram adoradas e cultuadas em Roma. Então era uma cultura romana com a cultura cristã. E como que Constantino tenta fazer uma junção disso? Pega os templos dos deuses pagãos e agora cede para a igreja cristã, e muitas coisas acabam se fundindo, aquilo que nós conhecemos nos dias de hoje como ecumenismo, que seria a união das religiões. Então, Jesus ele não nasceu no dia 25, mas tinha uma divindade romana que era celebrada no dia 25. E agora com essa junção de cristianismo bíblico com a cultura romana, para haver ali uma comunidade, um ajuste de comadres e compadres, o Constantino vai dizer que Jesus ele nasce no dia 25. De Constantino, não diretamente, mas a partir dele que começa a surgir essa ideia. E essa cultura tomou tanta força, mas tanta força, querido, que hoje até as igrejas que se dizem protestantes, elas abraçaram essa verdade. E pasmem, elas sabem que isso não está atrelado ao nascimento de Jesus, mas elas não têm força para repelir isso mais, porque se tornou um elemento cultural tão forte, adentrou naquilo que é chamado de inconsciente coletivo, com tamanha força que hoje se tornou impossível arrancar isso da cultura. E aí a gente precisa entender que Jesus, em João 17, no evangelho escrito por João, ele vai orar dizendo: Pai, rogo não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A igreja como instituição, ela está no mundo. Você que é cristão está no mundo. Então nós sofremos os impactos dessa cultura, E hoje esse mal, eu falo é um mal porque é um engano. É um engano. Entrou na igreja com tanta força que tomou status de verdade. E aqui vale dizer, fazer menção de um grande marqueteiro da época da Segunda Guerra Mundial. Os estudiosos de história vão identificar, o sobrenome dele era Goebbels. Ele falava que uma mentira repetida várias vezes toma status de verdade. Então hoje eu posso arrumar briga com alguns de vocês por dizer que o Natal não tem nada a ver com Jesus. Colocou-se essa roupagem cristã no Natal, mas a essência não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Jesus. E daí eu me remeto à provocação que eu lhe fiz no início. Baal e o Deus da Bíblia são os mesmos?
É óbvio que não. Todo leitor de história, todo leitor bíblico vai entender que não. Então, por que que pegaram uma divindade romana, né? Pegaram uma data que é celebrada uma divindade romana e juntaram isso ao Cristo, né? Do Ocidente. Por quê? Só para você ter noção, os judeus não celebram isso. O termo Cristo, ele é do grego, né? Em hebraico seria Machia, que no nosso português seria, de Machia seria Messias, que é ungido. De Cristo, de Christos, né? Seria Cristo, aqui para o nosso português. Os judeus não celebram isso, não tinham isso. Os primeiros apóstolos, a igreja ali do primeiro século, não celebrava isso, não existia isso. Você não olha para a Bíblia, não vê um relato disso. Então, é um elemento secular, né, pagão / secular, que foi inserido dentro da cultura e hoje a igreja, infelizmente, não conseguiu resistir a isso. A igreja não conseguiu resistir a isso. Então seria basicamente, vou pegar pesado aqui, seria basicamente Baal e Deus sendo adorado junto como se fosse a mesma pessoa. Imagine Elias no Monte Carmelo. A pergunta de Elias para o povo é: ora, se Baal é Deus, adore a Baal. Agora, se o Senhor, o Elohim, é Deus, adore o Senhor, adore a Elohim, a Adonai. Então Elias deixa bem claro, não tem como servir a duas divindades, não tem como você adorar tanto a Baal como a Deus. Então ele deixa bem claro ali que não é uma coisa só, que não há uma junção, que não há, né? Então o próprio Jesus também vai fazer menção de algo semelhante no Novo Testamento, quando ele vai dizer que comunhão há entre as luzes e as trevas, entre Cristo e Belial, porque não tem entre Deus e Mamon, não tem, queridos. Agora, por que os cristãos deste século não conseguiram resistir a essa cultura de massa e hoje abraçaram o Natal como sendo o nascimento de Jesus? Igrejas fazem festas de Natal, igrejas que se dizem protestantes celebram o Natal com todas as suas indumentárias. Depois você busca a história daquela árvore de Natal, né, o simbolismo daquelas bolinhas, tal, tem todo um histórico por trás. Mas às vezes é muito mais fácil a gente abraçar, absorver uma cultura, do que a gente buscar a essência do que está acontecendo. Você lembra do que Deus deixou escrito no livro de Oséias? O meu povo perece por falta de conhecimento. E o próprio Jesus vai dizer que o mundo jaz no maligno. Natal não é uma festa cristã. Natal é uma festa pagã / secular. Natal não é uma festa cristã. Natal não tem nada a ver com a Bíblia. Agora, o segundo ponto desse vídeo é o seguinte: estou errando, estou pecando, eu estou fazendo errado em celebrar o Natal? Querido, eu respeito quem celebra, né? Eu respeito quem assim não faz por desconhecimento, tá bom? Porque, querendo ou não, as pessoas se unem, as pessoas sentam à mesa, as pessoas buscam pedir perdão umas às outras, elas buscam reconciliação, né? Isso é algo bom, né? Isso é algo bom, mas a questão se você opta por buscar isso apenas no Natal, aí se torna um problema, porque a Bíblia diz que Cristo, Jesus, ele vive em nós, no nosso espírito, melhor dizendo, né? Mais os 365 dias do ano, né? Então não posso atrelar o meu relacionamento com ele apenas o Natal. E aí que está o grande problema. Porque quem faz isso? Quem faz isso são aquelas pessoas que não o conhecem como Senhor, não o conhecem como Salvador e não têm o interesse de conhecer. Nos dias de hoje, querido, o Natal se tornou um motivo de bebedeira. O Natal hoje se tornou um motivo de glutonaria, um motivo de as pessoas darem lugar à carne, tá? Então note, aquilo que já começou errado, com o passar dos anos está piorando cada vez mais. E o que o cristianismo está fazendo para isso? Nada. Nada, eles não fazem nada, pelo contrário, né? Pelo contrário, eles parece que reforçam esse hábito, essa festa pagã e secular. Porque Cristo é Cristo, Jesus é Jesus. Jesus não é o Deus Sol, você entende? Jesus não é o Deus Sol, Jesus não é romano, tá? Jesus não nasceu em Roma, Jesus não era celebrado, né, nas Saturnálias romanas, nas festas de solstícios, não.
Então, por que que eu tenho que pegar, né, e fazer essa junção cultural e celebrar? Isso é ecumenismo. Isso é a união de todas as religiões, que inclusive vai ser a grande ferramenta do anticristo para poder estabelecer o seu domínio e o seu governo. Por quê? Ele pode unir as línguas, ele pode unir a moeda, mas se ele não unificar a religião, o mundo vai ser dividido. Hoje, talvez, a manifestação cultural mais forte de um povo é a sua religião. É a sua religião. Então, o anticristo ele vai precisar unificar todas as religiões. E ele já começou isso lá atrás, dizendo que o dia 25 de dezembro seria a data do nascimento de Jesus. E quando, na verdade, a essência é outra coisa. Agora a pergunta é, o que importa mais? É a roupa que algo leva ou a essência que está sendo disseminada? O que importa mais? É você, quando você vai comprar um carro, você olha para a pintura do carro ou você olha para o motor do carro? Certamente para o motor, que é o conteúdo, é o mais importante, né? E por que que no Natal a gente olha para essa roupagem pseudo-cristã e a gente não olha para a essência que na verdade é uma festa pagã? E eu finalizo esse vídeo deixando essa reflexão para você. Mas você fala, pastor, eu celebro, para mim é um motivo de alegria, de festa, para eu unir com a minha família. Que bom, graças a Deus por isso. Olha, pastor, no Natal a gente se reúne, a gente se reconcilia, que bom. Mas entenda a essência dessa data. Entenda a essência dessa data. E com base nisso, existem alguns desdobramentos espirituais relativos a datas específicas, tá? Só uma última provocação. Imagine se daqui a 50 anos colocam-se uma roupagem cristã no carnaval. Não, o carnaval é uma festa cristã que antecede a Páscoa cristã também, né? Que aí você precisa entender a questão da Páscoa hebraica e a Páscoa cristã. Se colocam-se uma roupagem cristã no carnaval e isso vai sendo repetido ano após ano, mídia batendo em cima, as igrejas vão se dobrar e absorver que o carnaval também é uma festa cristã? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Em nome e pelos méritos de Yeshua HaMashiach.